Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar da final da Champions League, dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, mais os jogos de Grêmio e Cruzeiro pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid, mas antes de falar dessa final, vamos falar da trajetória dos times até essa final. Na fase de grupos, o Liverpool passou em primeiro, num grupo que tinha o Atlético de Madrid, o Porto e o Milan. Já o Real Madrid, por sua vez, na fase de grupos, passou em primeiro num grupo que tinha Inter de Milão, o Sheriff da Moldávia e o Shakhtar Donetsk. Nas oitavas, o Liverpool passou pela Inter de Milão, enquanto o Real Madrid passou pelo PSG. Nas quartas de final, o Liverpool passou pelo Benfica, enquanto o Real Madrid passou pelo Chelsea. E na semifinal, que foi a fase anterior, o Liverpool passou pelo Villarreal, enquanto o Real Madrid passou pelo Manchester City. O Liverpool que tenta o seu 7º título de Champions League, já o Real Madrid tenta o seu 14º título de Champions League. Essa aqui vai ser a terceira final da história entre Liverpool e Real Madrid na Champions League. Em 81 o Liverpool foi campeão, em 2018 foi o Real Madrid. O último título dos dois que foi na última final de cada um disputado. A última final do Liverpool foi em 2019, no último título do clube. A última final do Real Madrid na Champions League foi em 18, que foi o último título do Real Madrid. O Liverpool que não perde a 18 jogos, já o Real Madrid não perde a 3. Aliás, um detalhe que vale ressaltar que o Liverpool chega para essa final com 10 vitórias, uma derrota e um empate em 12 jogos. O Real Madrid chega para essa final com 8 vitórias e 4 derrotas em 12 jogos. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Dois excelentes times que fizeram uma brilhante temporada, inclusive ganharam 2 títulos nessa temporada, o Real Madrid a Supercopa da Espanha e a La Liga, já o Liverpool a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, 2 times que tentam o seu 3º título nessa temporada. 2 times que têm excelentes treinadores, que é o Jürgen Klopp e o Carlo Ancelotti. 2 times que, na minha opinião, têm os 2 melhores jogadores dessa temporada europeia, o Salah pelo Liverpool e o Benzema pelo Real Madrid. Eu acho que vai ser uma final muito equilibrada, muito parelha, 1-1 nos 90 minutos. Na prorrogação vai ser um jogo cravado e nos pênaltis acho que o Liverpool será campeão da Champions. Agora vamos para o brasileiro da Série A, vamos falar de Goiás e Bragantino. O Goiás no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do Flamengo. Já o Bragantino, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu do Palmeiras. Lembrando que no último fim de semana o Bragantino não jogou pelo Brasileiro, já que já tinha adiantado seu jogo contra o Atlético Mineiro. O Bragantino que no meio de semana teve eliminação na Libertadores após a derrota para o Nacional. Já o Goiás, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar após a derrota para o Flamengo. Os 2 times que estão fazendo campanhas quase idênticas nesse início de Campeonato Brasileiro. O Goiás tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Bragantino, por sua vez, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. O Bragantino que tenta voltar a vencer depois de 6 jogos. Palpite para esse jogo. Um duelo que vai ser uma prévia do confronto da Copa do Brasil no meio de semana. O jogo de volta da terceira fase em Bragança Paulista. Vamos lá, um jogo que o Bragantino precisa dar uma resposta após a eliminação na Libertadores. Vem de 6 jogos sem vencer. E é um jogo que ainda tem a questão de ser uma prévia da partida da Copa do Brasil no meio de semana. E um Goiás que precisa ganhar pontos em casa, pela questão de ter conseguido uma derrota até que em termos era normal contra o Flamengo. Eu acho que vai ser 2-1 para o Bragantino esse jogo. São Paulo e Ceará. O São Paulo no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro empatou com o Corinthians. Já o Ceará, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Santos. Os 2 times que vêm de jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana. São Paulo vitória contra o Ayacucho. Já o Ceará, por sua vez, vitória contra o Independiente. Nesse início de Campeonato Brasileiro, a campanha dos 2 times é um pouco diferente. O São Paulo tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota nesse início de Campeonato Brasileiro. Já o Ceará, por sua vez, nesse início de Campeonato Brasileiro tem 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O São Paulo que não perde a 11 jogos. Já o Ceará, por sua vez, não perde a 5. O Ceará que tenta quebrar um tabu. O Ceará não ganha do São Paulo desde 2015. Esse jogo, vamos lá.
Um São Paulo que atravessa um bom momento jogando dentro do Morumbi e que tem a chance de terminar a rodada na liderança dependendo do que aconteça na rodada, contra um Ceará que, apesar de vir de classificação histórica na Copa Sul-Americana, não atravessa um bom momento nesse nível de Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 2-1 pro São Paulo esse jogo. Agora vamos para Fortaleza e Juventude. O Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense. Já o Juventude, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro perdeu do Palmeiras. Os dois times que tiveram um meio de semana bem diferentes, enquanto o Fortaleza teve classificação na Libertadores no jogo contra o Colo-Colo, o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar, após a última rodada do Campeonato Brasileiro. O início de campanha dos dois times nesse início brasileiro não é muito bom, o Fortaleza tem 5 derrotas e 1 empate. Já o Juventude, por sua vez, tem 3 derrotas, 3 empates e 1 vitória apenas. O Juventude que tenta quebrar um tabu, o Juventude não vence o Fortaleza desde 2009. Esse jogo, vamos lá. Um Fortaleza que, apesar de ter conseguido sua classificação na Libertadores, tem a necessidade de conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Contra um Juventude que não vem fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro, tenta se recuperar também. Eu acho que o Fortaleza vai vir um pouco mais confiante para esse jogo. 1-0 para o Fortaleza. Santos e Palmeiras. O Santos, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Ceará, como já mencionado. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, ganhou do Juventude, como já mencionado. Os dois times que tiveram o jogo de competição internacional no meio de semana. O Santos conseguiu sua classificação na Sul-Americana com empate contra o Banfield. Já o Palmeiras, por sua vez, na Libertadores, ganhou do Deportivo Táchira. Os dois times que vêm fazendo campanhas um pouco quase iguais nesse início de Campeonato Brasileiro. O Santos, que até agora nesse início de Campeonato Brasileiro tem 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Já o Palmeiras, por sua vez, nesse início de Campeonato Brasileiro tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Palmeiras, que não perde há 13 jogos, tenta manter um tabu. O Palmeiras não perde do Santos desde 2019. Esse jogo, vamos lá. O Santos que, apesar de não calar essas coisas nessa temporada, vem fazendo bons jogos na Vila e que usará isso como proof para tentar ganhar o clássico e quebrar esse tabu contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras que vem bem jogando tanto dentro quanto fora de casa e que vem bem nos clássicos essa temporada. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Coritiba e Botafogo. O Coritiba no último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Goianiense. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o América Mineiro. Os dois times que tiveram a semana inteira livre para trabalhar nesse meio de semana. O Coritiba, que nesse início de Campeonato Brasileiro até agora teve 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Já o Botafogo, por sua vez, nesse início de Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Botafogo, que não perde há 8 jogos, tenta manter um tabu. O Botafogo não perde do Coritiba desde 2014. Esse jogo, vamos lá. Um Botafogo que vem pegando confiança nos últimos jogos e que vem fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro. Contra um Coritiba que é o único time da Série A que ainda não perdeu em casa nessa temporada. Eu acho que vai cair a invencibilidade do Coritiba em casa nessa temporada. 2-1 pro Botafogo. Corinthians e América Mineiro. O Corinthians, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o São Paulo, como já mencionado. Já o América Mineiro, por sua vez, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Botafogo, como já mencionado. Os dois times que tiveram o jogo da Libertadores no meio de semana, o Corinthians empatou com o Always Red. Já o América Mineiro, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores, perdeu do Independiente Del Valle. Os dois times que estão fazendo campanhas um pouco diferentes nesse início de Campeonato Brasileiro. O Corinthians até agora teve 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América Mineiro, por sua vez, nesse início de Campeonato Brasileiro, teve 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O Corinthians que não perde há 9 jogos. Já o América Mineiro, por sua vez, não vence há 4. Esse jogo, vamos lá. Um Corinthians que, apesar de estar na liderança do Brasileiro, precisa dar uma resposta pelos últimos jogos que não foram muito bons. Contra um América Mineiro que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro depois dos últimos jogos e que vem numa sequência sem vencer. Eu acho que vai ser 1-0 pro Corinthians esse jogo. Fluminense e Flamengo. O Fluminense, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Fortaleza.
Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Goiás. Os dois times que tiveram um jogo de competição internacional no meio de semana. O Fluminense conseguiu uma vitória contra o Oriente Petroleiro na Copa Sul-Americana, mas que não foi suficiente para conseguir sua classificação. Já o Flamengo, por sua vez, no meio de semana, ganhou do Sport Cristal na Libertadores. O início de Campeonato Brasileiro dos dois times é um pouco diferente. O Fluminense tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Flamengo, por sua vez, nesse início de Campeonato Brasileiro, até agora teve 3 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. O Flamengo que não perde a 5 jogos. Já o Fluminense, por sua vez, não perde a 6. Esse jogo, vamos lá. O Fluminense que atravessa um bom momento nos últimos jogos, contra o Flamengo que ainda está tentando se encontrar nessa temporada e que não vem fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 1-1 esse clássico. Cuiabá e Atlético Paranaense. O Cuiabá, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Inter. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, ganhou do Avaí. Os dois times que tiveram jogo de competição internacional no meio de semana. O Cuiabá se despediu da Copa Sul-Americana com uma derrota para o Melgar. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, ganhou do Caracas e confirmou sua classificação na Libertadores. Os dois times que vêm fazendo campeões um pouco diferentes nesse início de Campeonato Brasileiro. O Cuiabá tem 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, tem 4 derrotas e 3 vitórias. Esse jogo, vamos lá. Um Atlético Paranaense que vem de 3 vitórias consecutivas, mas dentro da Arena da Baixada, mas que não costuma ser confiável fora de casa. Contra um Cuiabá que vem buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 1-0 para o Cuiabá esse jogo. Atlético Mineiro e Avaí. O Atlético Mineiro, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Atlético Goianiense. Lembrando que na última rodada que teve fim de semana, o Atlético já tinha antecipado seu jogo contra o Bragantino. O Avaí, por sua vez, como já mencionado, perdeu do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, que no meio de semana teve derrota para o Tolima na Libertadores. Já o Avaí, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar após a última rodada. Os dois times que vêm fazendo campanhas quase idênticas nesse início de Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro até agora nesse início de Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Avaí, por sua vez, teve 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O Avaí que tenta quebrar um tabu. O Avaí nunca venceu o Atlético Mineiro jogando no Mineirão. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Atlético Mineiro que, apesar de não estar tão mal nessa temporada, vem devendo um bom futebol. E eu acho que esse é um jogo para o Atlético Mineiro vencer e convencer dentro do Mineirão. Acho que vai ser 3-0 para o Atlético Mineiro esse jogo. Internacional e Atlético Goianiense. O Internacional, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Cuiabá, como já mencionado. Já o Atlético Goianiense conseguiu sua primeira vitória contra o Coritiba na última rodada, como já mencionado. Os dois times que tiveram o jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana, ambos conseguiram a classificação. O Internacional ganhou do 9 de outubro. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, empatou com a LDU, confirmando sua classificação para as oitavas. Os dois times que vêm fazendo campanhas um pouco ruins nesse início de Campeonato Brasileiro. O Internacional até agora nesse início de Campeonato Brasileiro teve 4 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, teve 3 derrotas, 3 empates e apenas 1 vitória. O Internacional que não perde há 11 jogos, mas tenta voltar a vencer no Brasileiro depois de 4 jogos. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, não perde há 3 jogos. Esse jogo, vamos lá. Um Internacional que, apesar de vir de 11 jogos sem derrota, não vem fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro. E não se pode dar o luxo de perder pontos nesse jogo para o Atlético Goianiense, que está fazendo um péssimo início de Brasileiro. Contra um Atlético Goianiense que vem confiante após sua primeira vitória no Brasileiro e após a classificação na Sul-Americana meio de semana. Eu acho que vai ser 2-1 para o Internacional esse jogo. Agora vamos para o Brasileiro da Série B, vamos falar de Criciúma e Cruzeiro. O Criciúma no seu último jogo pela Série B empatou com o Grêmio. Já o Cruzeiro, por sua vez, no seu último jogo pela Série B, ganhou do Sampaio Corrêa. Os dois times que vêm fazendo um início de Série B bastante diferentes, enquanto o Criciúma tem 4 empates, 2 vitórias e 2 derrotas, o Cruzeiro, por sua vez, tem 6 vitórias.
um empate, uma derrota. O Criciúma que tenta uma vitória para encostar ali no G4 da Série B. Já o Cruzeiro tenta uma vitória para abrir vantagem na liderança da competição. O Cruzeiro que não perde há 7 jogos, tenta manter um tabu. O Cruzeiro não perde do Criciúma desde 2002. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Criciúma que vai vir confiante pelo empate contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. E que tem a possibilidade de, caso de uma vitória, ficar perto ali do G4, e ainda mais por ser um jogo em casa. O Cruzeiro que tem a oportunidade de abrir vantagem na liderança da Série B, que atravessa um bom momento nesses últimos jogos. Eu acho que vai ser 2-1 pro Cruzeiro esse jogo. Vila Nova e Grêmio. O Vila Nova na última rodada da Série B empatou com a Chapecoense. Já o Grêmio, por sua vez, na última rodada da Série B empatou com o Criciúma. Ambos na última rodada empataram em casa por 0-0. O Vila Nova que teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Grêmio teve o título da Recopa Gaúcha no meio de semana. Inclusive, parabéns ao Grêmio pelo título da Recopa Gaúcha. O Vila Nova que nesse início de Série B até agora teve 5 empates, 2 derrotas e 1 vitória apenas. Já o Grêmio, por sua vez, até agora nesse início de Série B teve 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Vila Nova que não vencia 3 jogos, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Grêmio não vencia 3 rodadas na Série B, tenta uma vitória para voltar ao G4. Esse jogo, vamos lá. O Vila Nova que precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento, contra um Grêmio que tem a necessidade de recuperar os pontos perdidos em casa na última rodada para o Criciúma, que tem a obrigação de tentar voltar para o G4 nessa rodada. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Bom, falamos da final da Champions League, Brasileiro Série A, Brasileiro Série B, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim, me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!